Sabe quando um livro te faz lembrar do porquê você ama ler, porque a literatura é tão incrível? Aconteceu isso comigo com Limonov, da Manuel Carré. E fazia muito tempo que eu não acertava tão cheio na minha escolha de leitura. Eu já tinha uma impressão muito boa de que eu ia gostar desse livro, mas eu não tinha absoluta certeza, né? Não tem como saber. E eu fui surpreendida. Hoje vamos falar sobre ele. Essa edição que eu li, de cabeça para baixo, é a edição da Tag. Então, essa foi publicada em 2017, mas a edição que vocês encontram no mercado é essa, da Alfaguara, tá? Então, capa comum mesmo, essa capa dura, eu comprei essa em sebo. Então, essa aqui que vocês vão encontrar para vender na Amazon, em qualquer outra loja de livro, só deixando claro. Então, do que se trata Limonov? Emmanuel Carrère é um escritor francês, um dos grandes nomes da literatura francesa contemporânea, ganhador de vários prêmios. E eu não vou falar muito sobre a vida dele no começo do vídeo, porque eu vou falar durante todo o vídeo, porque ele é um dos personagens desse livro. E eu não sabia disso quando eu comecei. Limonov é um romance de não ficção, ou seja, são histórias não ficcionais que aconteceram realmente na realidade, mas usando características de gênero ficcional, ou seja, suavizando em partes, romanceando. Uma coisa engraçada é que quando eu estava de 50% da leitura já, ou seja, há pouco tempo, porque eu terminei esse livro agorinha para gravar esse vídeo, eu já vim gravar, assim, eu gosto de gravar na hora que eu termino de ler. Eu pensava, até mais de 50% da história, que o personagem Limonov, que é o protagonista, não existia. Eu achava que todos os outros personagens existiam, menos ele. Então eu fui meio que enganada. Porque eu achava que ele era um personagem ficcional e descobri depois que ele realmente é um escritor russo, o Limonov, Edward Limonov. Realmente existe o personagem principal do livro. E como eu disse pra vocês, aqui nós vamos conhecer a história do Edward Limonov, esse escritor e controverso, muito interessante. E vamos ter os paralelos da vida dele com a vida do escritor Emmanuel Carrère, que vai estar o tempo todo também se colocando na história. Ele é um personagem da nossa história. E ele vai contar a vida do Limonov desde seu nascimento até o momento aqui que, mais ou menos 2007, que são as últimas vezes que ele e o Carrère se veem. Esse livro é de 2011. O escritor Edward Limonov já morreu em 2020. Então, nós vamos acompanhar a vida polêmica desse cara. Então, assim, como eu pensava que ele era um personagem ficcional até tantos por cento, algumas coisas que eu pensava sobre o livro mudaram, né? Porque eu achei que a vida dele tinha sido tudo da cabeça do autor até então. Vamos encontrar aqui nessa narrativa pessoas que realmente existem, do meio intelectual, artistas russos, artistas americanos. Tem a Susan Sontag, tem o Alexander Solzhenitsyn, tem o Brodsky, tem... Todo mundo tá aqui, tá, nesse livro. O livro vai começar com o assassinato da jornalista Anna Politkovskaya. Não sei se pronunciar assim. Mas ela é uma jornalista que está denunciando um desastre que o governo do Putin fez. Basicamente, um grupo de chechênios invade um teatro na Rússia e faz as pessoas de refém. E aí, nisso, o governo russo vai e, tipo, mete gás lá e mata todo mundo, inclusive os reféns. E aí, essa jornalista faz essa denúncia, ela é assassinada. Ela já estava cobrindo ali a guerra da Chechênia. E o Limonov, ele vai numa manifestação contra o governo Putin a favor das vítimas dessa tragédia. E eles têm uma ideia de que a FSB, que era a antiga KGB, está por trás de tudo aquilo, foi tudo planejado. E é nessa manifestação que o Emmanuel Carrère revê o nosso protagonista, o Edward Limonov. E aí ele decide escrever um livro sobre esse cara, que ele já tinha conhecido há um tempo, nos anos 80. E decide escrever, então, um livro sobre essa figura muito interessante. E a gente vai descobrir que o Edward Limonov, ele é ucraniano. O pai dele era
um soldado russo, e só que ele nunca chegou a ir à guerra. E desde criança o sonho do Edward era ir para a guerra. Ele achava, as pessoas, né, a Segunda Guerra da Rússia se chamava Grande Guerra Patriótica, e o Edward tinha esse sonho. Ele achava que o pai dele era um fraco porque ele não foi para a guerra. E o Limonov, ele sempre teve um senso de patriotismo muito grande. Esse nome, inclusive, Limonov, a gente vai ver que depois ele vai desenvolver. Ele mora, tipo, vamos dizer assim, numa cidadezinha da Rússia chamada Kharkov. E lá ele vive com a família, com os amigos dele, uma situação muito decrepitante ali na URSS. As pessoas sempre passando fome, as pessoas não têm muita oportunidade de ascensão, as pessoas são extremamente subjugadas pelo Estado e aquela coisa. E aí o Edward, ele começa, né, a se tornar um delinquente desde aquele momento ali. Até que ele começa a escrever poemas e ele percebe que aquele é um modo de ele virar famoso, dele mudar de vida. E ele vai para Moscou. Lá em Moscou ele começa a recitar poemas. E aí, no meio de um círculo de poetas que ele conhece, ele muda de nome, ele adota o pseudônimo de Limonov, que seria uma mistura de limão com granada, em relação ao fato dele ser ácido e belicoso. Então, fica aí o nome dele, Limonov, e ele é o único que continua com o pseudônimo pro resto da vida. E ele tem uma relação conturbada com o pai, com a mãe, principalmente com a mãe. A mãe dele é super assim, sabe? Aquelas pessoas grossas, assim, tipo, bem frias. E a gente vai acompanhar a trajetória dele, os romances dele. E vai ser um dos momentos mais interessantes é quando ele vai para Nova York tentar a vida lá, né? E você vê a mudança dele na URSS para quando ele vai para Nova York. Primeiro que desde quando ele já vivia naquele underground da Rússia, no meio daqueles poetas, escritores, já tinha ali o Solzhenitsyn já era considerado um dissidente, né? Ou seja, uma pessoa que estava ali agindo contra o governo da URSS, falando mal. E o Brodsky também, Joseph Brodsky, que ganhou o Nobel de Literatura, um grande poeta russo também. E eles falavam, né, dos absurdos que acontecia na URSS, no governo de Stalin e tudo mais, e das mortes, das coisas que eles eram submetidos nos gulags. E o Limonov, ele tem raiva desses caras, ele tem raiva dessas pessoas, ele fala que são traidores da pátria, que exageram, que não aconteceu bem aquilo tudo e tudo mais. Ele fala esse monte de coisa, ele tem raiva, ele considera o Brodsky o inimigo dele, o rival número um, ele precisa superá-lo, vamos dizer assim. E aí ele vai para Nova York. Nisso que ele vai para Nova York, ele percebe que lá na Rússia ele tinha tudo, porque por mais que a Rússia vivesse aquela situação de miséria, lá em Nova York ele precisa trabalhar, lutar muito para conseguir um emprego. Ele consegue até um emprego no jornalzinho lá, mas ele vive tipo como um mendigo mesmo lá em Nova York, diferente de como ele vivia na Rússia. Então aqueles artistas russos no underground, eles estavam bem, mas aí quando eles vão para Nova York, eles têm que lutar como todo mundo nos Estados Unidos. E aí nessa vida dele acontece para mim assim os momentos mais chocantes do livro, e que é quando o Limonov, ele realmente vira um escritor de prosa. Ele começa a narrar a vida dele, começa a escrever. Ele escreve o primeiro livro dele, se eu não me engano, se chama Poeta Russo Prefere os Negros, onde ele vai narrar as peripécias dele, sexuais com negros, e ele passa a se considerar homossexual. E aí temos algumas partes muito pesadas, assim. A gente fala um pequeno inseto que escreve pornografia sobre o Limonov. E o Limonov fala que o Solzhenitsyn era um traidor da pátria que contribuiu para a queda da URSS. Então, assim, a gente tem aqui o Limonov como um comunista raizão mesmo, mesmo diante de tudo, ele vai defender até o fim. E aí até algumas partes que a Manuel Carré vai dedicar para falar por que essas pessoas que viviam na União Soviética, principalmente quem não morava nas cidades grandes, defendiam tanto o regime, mesmo com todos os absurdos. Vou ler aqui para vocês, na página 74 do livro.
Segundo os historiadores mais sérios, 20 milhões de russos foram mortos pelos alemães durante os 4 anos da guerra, e 20 milhões pelo próprio governo durante os 25 anos do reinado de Stalin. Essas duas cifras são aproximativas, os conjuntos que elas recobrem devem superpor-se um pouco. Mas o importante para a história que estou narrando é que a infância e a adolescência de Edward foram inoculadas pela primeira, e ele deu um jeito de ignorar a segunda porque, apesar de sua propensão à revolta e seu desprezo pelo destino medíocre dos pais, continuou seu filho. Um filho de tchequista subalterno, educado numa família poupada pelas grandes convulsões do país, e que, por não ter passado pela experiência da arbitrariedade absoluta, achava que se pessoas eram presas é porque devia haver motivos para isso. E, assim, uma das coisas interessantes é que o Limonov ele vai conhecer naquele círculo ali de autores do underground russo um autor que foi o Benedikt Erofeev. Eu não sei se fala assim. Ele é autor de Moscou a Petukit. Eu nunca tinha ouvido falar desse clássico russo. E provavelmente não pronunciei assim, me perdoem, mas eu fiquei muito interessada. E nesse livro ele vai falar uma frase que me chamou muita atenção, que é essa aqui: todos os homens de valor na Rússia bebem feito um sorvedouro, por desespero e porque no mundo de mentiras só a embriaguez não mente. O autor vai falar várias coisas aqui. O Emmanuel Carrère não passa por nenhum momento pelos crimes de Stalin. O tempo todo ele tá falando, que Stalin matou milhões, não sei o que, não sei o que. Vai falar sobre várias coisas. Tem algumas frases aqui que eu quero ler. Além disso que o Gulag existia antes e depois de Stalin, que ele não é uma doença do sistema soviético, mas sua própria essência e até mesmo finalidade. Porque também nós vamos acompanhar toda a publicação do Arquipélago Gulag dos Solzhenitsyn. E o Emmanuel Carrère tem uma consideração muito grande pelos Solzhenitsyn e pelo momento que aquele livro foi lançado e pelo aquele caos que se gerou na União Soviética. As pessoas ficaram muito chocadas e o Solzhenitsyn estava ali lutando pela verdade, pela aquela coisa tão absurda que ele tinha vivido. Solzhenitsyn, a consciência de todos, observou: um dos aspectos mais perniciosos do sistema soviético é que, a menos que você seja um Marte, não é possível ser honesto. Então, é uma das coisas muito legais aqui, essa narração que ele vai fazer desse momento do Arquipélago Gulag sendo publicado pela primeira vez. Vale muito a pena. Você vai ver vários momentos interessantes da literatura russa, desses momentos do mundo. Mas vamos, fazer uma recapitulação aqui, gente. É porque esse livro ele tem 370 páginas e ele acontece muita coisa. Vou mostrar aqui pra vocês tanta coisa que eu marquei. Ele acontece muita coisa, então, tipo assim, eu tô aqui tentando formar uma linha narrativa quando ele foi delinquente na Ucrânia, que eu já contei pra vocês, que foi da infância dele até a adolescência, que tem aqueles momentos. Ele tem uma cena muito terrível aqui, que, tipo, ele vê uns caras estuprando a mina, ele vai lá e molesta a menina. Uma cena bem bizarra, assim, a gente já conhece o caráter do Edward desde novinho, assim, que ele era uma pessoa que não era muito heróica, não. Que é o contrário do que o Carrère fica querendo fazer que você acredite. Mendigo, né? Que quando é que ele vai pra Nova York. Aí depois em Nova York ele conhece uma moça que ele pensa que é a dona de uma casa, ricaça, mas na verdade ela é empregada dessa casa. E depois que essa moça é demitida, ele passa a trabalhar para o dono da casa. E ele escreve um livro, inclusive, e todos os momentos da vida dele ele vai escrevendo livros sobre. Ele vira um escritor. E tem um momento em que ele vira mordomo desse milionário em Manhattan, que ele, tipo assim, ele era tão fanático, sabe? De um ponto de que tinha um menininho com câncer, com leucemia, e todo mundo tá muito comovido com aquela situação. E ele é o único que fala que, tipo, quer que o menino morra mesmo, porque é a única maneira do menino ter um pouco de igualdade, assim, tipo, já é rico, sabe? É uma coisa bem absurda. Depois de tanto lutar ali na Nova York para ser reconhecido, ele finalmente consegue que o livro dele seja publicado. Ele é publicado em Paris e ele vira um escritor da moda ali. E em Paris ele conhece, se não me engano é em Paris, não, antes. É antes de Paris que ele conhece a Helena, que é a segunda mulher dele. A primeira foi a Ana, que ele conheceu no tempo do underground da Rússia. A segunda, a Helena, que ele conheceu na Rússia, mas levou ela para Nova York. E eles se separam ali. Com a Helena, ele também tem uns episódios muito terríveis. É a primeira vez que você vê ele demonstrando, né, sentimento de fato.
E depois ele volta para a Rússia, que é quando começa aquele rolê da queda da União Soviética. E ele se envolve em umas guerras, assim, é, ao lado dos sérvios. Vai para a guerra, porque era o sonho dele ir para a guerra. E, assim, a primeira parte do livro, ela é muito fluida. A segunda, talvez não seja tanto, apesar de que eu também gostei muito, porque a gente vai ter muita descrição desses conflitos que ocorreram na Rússia depois da queda da União Soviética. Todo o rolê do Gorbachev, todas aquelas guerras vão ser detalhadas aqui, porque o Edward estava participando de tudo. Ele tem uma questão política muito forte. É quando ele funda um partido lá, o Partido Nacional Bolchevique, que seria tipo um partido que que é igual aquele partido lá do Bigodinho, sabe? Só que a diferença é que tinha uma foice e um martelo no lugar. É literalmente isso que a gente vê a descrição aqui. E aí é uma das coisas mais geniais que eu acho nesse livro, é que esse livro para mim é um retrato e um reflexo dos intelectuais da época, porque o Limonov, ele passa a fazer uma revista underground, se eu não me engano o nome é lá de Limonada, alguma coisa assim. E nessa revista, ele meio que vira um símbolo dos punks lá na Rússia. E aí as pessoas começam a aderir ao partido dele. Esse partido é o Partido Nacional Bolchevique. É um partido que aceita nacionais socialistas, né? Também chamados de outro nome. Eu tô tentando falar coisas para o YouTube não boicotar meu vídeo aqui. Aceita também comunistas, todo tipo de gente. Então, assim, os extremistas juntos em um partido só, imagine aí. E assim, esse é o partido dele, né? Skinhead, tudo que você imaginar tem nesse partido. E aí vira o símbolo dos adolescentes. O adolescente, o punkzinho, que fica ouvindo música e tem camiseta do Che Guevara. Então, o Edward Limonov vira o símbolo desses caras. E eles começam a aderir o partido a ponto de chegar a 7.000 pessoas, tá ligado? No partido. Uma coisa assim bizarra. E aqueles jovens estão dispostos a fazer tudo pelo Limonov. Ele é o símbolo deles. Então, é muito interessante ver toda essa adesão. E nessa época, o Limonov já tá com uma mulher, outra a Natasha. E você vê que o Limonov, ele é um retrato, de fato. Por isso que eu achei interessante quando eu achei que era ficção. Eu achava que apenas o Limonov era ficção e todos os outros eram reais. Que eu pensei, o Carré tá fazendo uma crítica aqui aos intelectuais da nossa sociedade. Mas, de fato, o que eu posso tirar aqui é uma reflexão sobre os intelectuais. Porque você vai ver vários momentos aqui que o Limonov, ele é um cara terrível, do tipo, eu admiro o Charles Manson. Ele é esse tipo de pessoa. E mesmo assim, você vai ver que a galerinha ali daquele meio artístico praticamente admira ele. Os adolescentes admiram ele. Então, é exatamente isso, sabe? O meio artístico sempre elevando as ideias mais torpes, mais totalitárias. E esse é um reflexo muito grande da nossa sociedade até hoje. Eu acho que se o João Gordo fosse escritor, com certeza ele seria o Edward Limonov versão brasileira. E aí, cara, é nisso que eu acho que tá a genialidade desse livro. Outra coisa é que o Carré, que eu vi algumas pessoas reclamando, é que o Carré, ele o tempo todo tá tentando ver heroísmo nessa pessoa que ele escolheu para contar o livro. E tem até uma parte aqui que ele fala, por que que ele é questionado, por que que você escolheu fazer um livro sobre mim? Ele fala, porque você teve uma vida romanesca, perigosa, apaixonante, e ele fala uma vida de merda. O Emanuel fala, eu tive uma vida de merda. E o cara fica meio decepcionado com aquilo. Mas tem uma parte do livro que faz todo sentido, porque ele fala que uma das coisas que tem no cristianismo e no budismo é justamente o fato de você não se achar melhor que ninguém. E quem atingiu esse nível de achar que ninguém é melhor que ninguém, ou seja, não tem um homem inferior ou superior a mim, chegou a um outro nível. E ele fala que escrever esse livro também é uma forma de provar isso pra ele. Então, ele faz com que a gente crie afeição a esse personagem. Um personagem que, apesar das ideias mais torpes, e que você vê ele fazendo situações terríveis e, tipo assim, situações de quase estupro, quase assassinato, situações de ideias absurdamente horríveis, de defender pessoas com ideias absurdamente horríveis. E ele vai criando a simpatia com esse personagem, ele mesmo se faz isso.
porque também é uma experiência dele. Então você vai ver esse tipo de coisa. E tem algum momento aqui que o Limonov ele é preso, acusado de várias coisas, conspiração contra o Estado, porte de armas legais. E ele vai na cadeia e o Limonov, ele tem essa experiência lá na cadeia, que ele tá junto com pessoas que cometeram os crimes mais absurdos. E ele fala, eu não julgo ninguém aqui, todo mundo é igual. Os presos adoram ele. E ali naquela cadeia ele vai contar a história daqueles presos. Ele vai passar por esses momentos. Então esse é o nosso personagem, sabe? Ele quer bancar o herói o tempo todo, é uma pessoa extremamente egocêntrica, não aceita que ninguém seja melhor que ele, o desejo dele é estar no poder. Então ele fica com essa ideia de, eu vou revolucionar, eu vou fazer a URSS e voltar se eu quero antes. Aqui para vocês algumas frases que eu gostei bastante. Diz assim: um verdadeiro bolchevique, se o partido assim exigir, está pronto a acreditar que o preto é branco e o branco preto. O totalitarismo que nesse ponto decisivo a União Soviética levou bem mais longe que a Alemanha nacional-socialista consiste, ali onde as pessoas veem preto, em lhes dizer que é branco e obrigá-las não apenas a repetir, como a médio prazo a acreditar piamente nisso. E o Carré cita um historiador que ele gosta chamado Martin Malia. O socialismo integral não é um ataque contra abusos específicos do capitalismo, e sim contra a realidade. É uma tentativa de renegar o mundo real, tentativa condenada a longo prazo, mas que por um certo período consegue criar um mundo surreal definido por este paradoxo. Nele, a ineficiência, a penúria e a violência são apresentadas como o soberano bem. A renegação do real passa pela da memória, a coletivização das terras e os milhões de gulags mortos ou deportados, a fome infligida por Stalin na Ucrânia, os expurgos dos anos 30 e ainda os milhões de mortos ou deportados de maneira puramente arbitrária, nada disso nunca havia acontecido. Então, claro, um garoto ou uma garota com 10 anos em 1937 sabia muito bem que numa noite pessoas tinham vindo pegar seu pai e depois ele nunca mais fora visto, mas também sabia que não devia tocar no assunto, que ser filho de um inimigo do povo era perigoso, que valia mais a pena agir como se aquilo não tivesse acontecido. Assim todo mundo agia dessa maneira e aprendia histórias de acordo com o manual resumindo que o camarada Stalin se dera ao trabalho de escrever pessoalmente. Agora vamos falar um pouco da parte que o Emmanuel Carré se coloca na história. A cada início de capítulo, principalmente, nós vamos ter uma presença muito forte do autor e personagem do livro, também um dos personagens principais aqui, que faz um duplo com o Limonov. Nós vemos aqui até alguns acontecimentos na vida dos dois que se parecem. Então, o Carré vai contar um pouco sobre a vida dele, vai contar como ele começou, né? Ele já é um cara que nasceu, de certa forma, tendo uma vida boa, se formou em ciências políticas, foi roteirista de cinema, foi crítico de cinema e decidiu virar escritor. E como escritor também ele enfrentou certas dificuldades para chegar ao estrelato, assim como o Limonov enfrentou. E você vai ver também dicas de próximas obras do Carré. Ele vai contar como ele escreveu a questão do livro dele, que é a biografia do Philip K. Dick, grande escritor de ficção científica. Inclusive, saí com as dicas de livro aí do Philip K. Dick para procurar para ler. E que é aquela biografia Eu Estou Vivo, Vocês Estão Mortos, dele. Ele vai falar aqui do processo de escrita dessa biografia. Ele fala muito de yoga aqui, que inclusive é o livro que saiu dele esse ano aqui no Brasil, da Companhia das Letras. É um livro de yoga, eu já quero ler. É tudo que ele escreveu. Quero ler tudo que ele escreveu a partir de agora. Então, cara, o que eu mais gostei de Limonov é que, além de muito bem escrito e eu ter gostado desde o começo, é um livro engraçado, irônico. O Limonov é um personagem interessante. As histórias são muito interessantes, são envolventes, as críticas são muito contundentes, muitas vezes estão entre linhas. É um retrato muito grande da nossa sociedade, dessas pessoas que querem mudar o mundo, mas na primeira oportunidade degolariam nossos pescoços, entendeu? Dessas pessoas que fazem esses discursinhos, tipo o Limonov, que é um cara extremamente autoritário e se rende aos direitos humanos para tentar chegar ao poder. Então, é muito retrato da nossa sociedade, como a mídia, de como as pessoas daquela elitezinha passam pano para as coisas claramente autoritárias, que estão ali esfregadas na cara delas, mas elas fingem que não, entendeu? Então, é muito claro aqui, tipo, que ele fala basicamente assim, olha, a bandeira é igual à do nacionalsocialismo. Isso tudo aqui é igual ao nacionalsocialismo, só não tem o nome. É basicamente o que tem aqui. Então, é muito interessante, né? E como ele é igualzinho às pessoas que ele tanto critica.
É um livro de um cara extremamente cru, ruim, que tem os seus momentos de bondade, entre aspas, mas que pensa muito em si mesmo, em chegar ao estrelato, em chegar à ascensão, em chegar, que vê a guerra como uma salvação, que vê a guerra como um momento de paz, que coloca a Rússia lá em cima, quer ser sempre seu país no estrelato. E você vai ver vários momentos da história da Rússia, desde a morte de Stalin, como aquelas pessoas choram por ele, por um ditador sanguinário. Você vai ver desde quando a URSS cai e as dificuldades que vêm depois com essa queda. Você vai ver a ascensão do Putin, como ele foi usado e no fim pisou em quem usou ele. Gente, é tanta coisa para narrar. Tem uma coisa que me chamou muita atenção, para vocês terem noção assim, do tom das histórias que tem nesse livro, é quando o Edo está indo na casa dos pais deles visitar, e um cara no trem fala assim, olha, tem uma boa mãe, que tá aqui no jornal, que ela deixou a filha de 10 anos presa lá de fora da casa, acorrentada, e a menina ficou tão congelada que tiveram que cortar as pernas e os braços dela, e o padrasto da menina se aproveitou, abusou da menina, a menina teve um filho, e acorrentaram a criança pra fora da casa. Tipo assim, é esse tipo de coisa. E ele fala assim, uma boa mulher. Então assim, você vê o nível, sabe? Então, tipo assim, você vê situações das pessoas sendo estupradas assim, como se aquilo fosse normal. Como se tudo que te fosse de ruim fosse normal aqui. Enfim, eu ia pesquisando ao longo do livro as pessoas que eram apresentadas, alguns eu não conhecia, e sempre todas elas existem realmente, é muito legal você ir pesquisando. Acabei descobrindo, inclusive, que tem um cineasta aqui que grava o Limonov numa guerra que ele vai, na guerra que ele tá a favor da Sérvia, que ele tá fazendo um filme inspirado nesse livro, e vai sair agora em 2023, não sei se vai chegar aqui no Brasil, mas vou deixar aqui a foto que eu descobri aleatoriamente essa informação, eu não sabia que estava sendo adaptado o livro. E, poxa, eu tô muito feliz com isso, com esse livro. E com certeza eu vou querer ler tudo do Emmanuel Carré. Tem um livro aí dele que é O Reino, que é meio que uma recontagem da Bíblia. Eu dou com um pouquinho de medo de pegar, porque eu sou cristã, não sei bem qual é a intenção dele com o livro. Mas esse Olga que saiu agora, eu quero muito ler. Eu sei que, se eu não me engano, ele também vai se colocar como personagem da história. Eu tenho muita vontade de ler o Adversário dele também, que é uma espécie de A Sangue Frio do Truman Capote francês, só que versão francesa, e só que tá esgotadaço esse livro. E aí eu tô muito feliz, eu descobri um autor incrível, gostaria que as pessoas reconhecessem mais ele. A minha avaliação para esse livro é 4.5, só que favoritado, ele virou um dos meus livros favoritos da vida, eu achei muito legal mesmo, e gostei que não passa pano para os horrores do comunismo. Porém, entretanto, todavia eu tirei 0.5 por alguns motivos. Mas o principal deles é porque na parte que tá narrando a vida do Edward de Nova York, né? Nós percebemos que o Edward em Nova York é tipo, coincidentemente, eu acabei de ler O Rei de Havana, que foi o último vídeo desse canal, que o Edward, ele é como se fosse um escritor de realismo sujo, só que a diferença é que em vez de fazer que nem o Pedro Juan Gutierrez e escrever livros meio que autobiográficos, ele escreve literalmente o que ele passou. Então, diferentemente de O Rei da Havana, que era 99% sexo e 1% história, aqui não, é 99% história e tem 1% sexo, que é quando ele tá escrevendo essas coisas que o Edward passa nos livros dele. E a gente vai ter umas cenas muito chocantes, do tipo assim, sexo com homem, sexo com mulher, tipo assim, umas coisas bem explícitas, bem traumatizantes. Então, assim, fica aqui o adendo pra quem não gosta dessas coisas, o livro é mais de 18, tem umas partes, assim, meio cabulosas, nessa parte que ele tá em Nova York, de resto o livro é tranquilinho, assim, no geral, no sentido de não ter mais tanta coisa assim. E isso me incomodou bastante, é uma coisa assim que ficou na minha cabeça que eu nunca vou superar, eu acho. E é por isso que eu tirei essa meia estrela. Mas no geral é isso, gente. Tipo, esse livro não é um livro tipo, ai, nossa,
pra falar mal do comunismo ou pra falar mal do liberalismo. É um livro que vai contar a história desse cara e no meio dessas informações históricas o Carré vai jogar essas partes, assim, que falam esses horrores do comunismo. E aí eu acabei gostando, né, porque eu sou totalmente contrária a essas ideologias totalitárias e postei alguns trechos, mas esse não é o centro do livro. O centro do livro é contar a história desse cara, então tenha em mente isso. Se você quer ler um livro anticomunista, procure outra coisa. Procure, sei lá, um Arquipélago Gulag da vida, olha ele ali. Procure alguma outra coisa do tipo, então tá, não é o centro do livro. Mas se você quer ler um bom livro de literatura, tendo consciência de tudo isso que eu falei, eu recomendo. Provavelmente esqueci de um monte de coisa, né? Porque esse livro aqui tem história pra caramba pra contar, provavelmente. Mas eu espero que eu tenha passado pra vocês a empolgação que eu senti lendo ele. Gostei muito. O Carré é sensacional, inovador, escritor inovador. É uma coisa diferente de tudo que eu já li. E, poxa, fiquei tão triste que esse livro tem 3.6 nesse pub só. Mano, vocês deram certo. Não é possível, gente. Gente falando que ainda tá adiante. Esse livro é muito legal, velho. Muito. É o meu tipo de livro. E é isso. Vou passar pano pra Limonov, porque quando chegou naquelas partes lá que eu não gostei, que eu até entendi, né? Porque, tipo, é a vida do autor mesmo. Mas eu sou dessas, não gostei, pronto. Aí eu fiquei tipo assim, ai não, vai estragar o livro, vai virar o Rei de Havana. Mas aí depois voltou ao normal, graças a Deus. E é isso. Espero que tenham gostado e fiquem com Deus.